Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica faz memória, a partir deste domingo, dos acontecimentos que definem a sua identidade religiosa, assente na verdade da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Uma afirmação de fé que fundamenta nos textos bíblicos e queremos analisar ao longo dos próximos minutos. Para isso, temos hoje a possibilidade de contar com a presença de Dom António Couto, Bispo Auxiliar de Braga. Sr. António Couto, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa e por percorrer connosco este ciclo pascal numa análise aos textos que nos falam precisamente desse mistério da morte e ressurreição de Cristo. E começamos por aquilo que se assinala e se celebra neste domingo, domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém. Que significado tem este dia como porta de abertura para uma semana, a Semana Maior dos Cristãos? Eu penso que é mesmo uma porta de abertura para esta semana, que nós conhecemos como Semana Santa, daí que a distinguimos já claramente no corpo das semanas do ano litúrgico. Esta é a Semana Santa. Os nossos irmãos do Oriente assinalam-na como uma semana grande, maior. Também é outra maneira de dizer que esta semana não é que tenha mais dias, mas tem um tom mais intenso. E, de certa maneira ainda, permita que diga, a Igreja de Milão, no seu rito de Milão, assinala esta Semana Santa, com o título de Semana Autêntica. Portanto, esta é a Semana da autenticidade, a semana em que, de certo modo, nós somos levados a confrontarmos-nos connosco e com aquele que é a chave e a luz da nossa vida, que é Jesus Cristo. Então, é uma semana intensa, densa, grande, santa e autêntica. Por celebrar esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Por ter os fundamentos da nossa fé, de facto. Nós nascemos aqui, como refere continuamente os textos conciliares, nós nascemos deste mistério, do mistério da Páscoa, e para lá caminhamos. Portanto, de lá vimos e vamos para lá. Portanto, é um lugar, de certo modo, duplo, de onde vimos e para onde vamos, e portanto, é mesmo a pedra fundamental de toda a nossa existência. Isso que celebramos também, não só uma vez no ano, que é agora, nesta Semana Santa, como depois, domingo após domingo, após domingo após domingo, é sempre esse mistério que está no centro. Está no centro da vida cristã. Vamos, remeter-nos para esse tempo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em que contexto é que Jesus decide ir para Jerusalém? Ora bem, Jesus decide ir para Jerusalém já desde a Galileia, não é? Uma decisão antiga, não é de agora, desde a Galileia, onde ele começou a sua pregação. Por norma, os intérpretes ou os que refletem sobre os textos dizem que porventura terá fracassado um bocadinho a sua pregação, aquilo que ele esperava acerca do reino de Deus. E por isso, digamos que houve uma ligeira alteração e caminhou, e daí o terem inserido aí a caminhada para Jerusalém. Eu não defendo muito essas posições de reviravoltas dentro do Evangelho. Eu penso que é perfeitamente lógico e linear a sua caminhada. Quem anuncia o reino de Deus e da forma como o anuncia é também aquele que faz acontecer o reino de Deus da forma como faz acontecer o reino de Deus. Portanto, alguém que passa pela Galileia, indo ao encontro das pessoas, anunciando-lhes um Deus bom, contando aquelas parábolas fabulosas do perdão, do amor, da ternura de Deus, é também aquele que passa pelo meio da humanidade, pelo meio dos homens, e que vai até Jerusalém, abraçando as suas dores, abraçando as pessoas naquilo que elas são, como elas são. Portanto, a vida e a palavra e a vida são uma e a mesma coisa. Penso que não temos que cometer uma mudança nova, imprimir uma mudança nova, por assim dizer, no Evangelho, para dizer, bom, fracassou uma parte e então abriu-se outra página para dedicar outra parte. Se a primeira não tivesse fracassado, a segunda não se realizaria? Segundo esses autores, a impressão que dá é essa. Eu penso que, efetivamente, ele tinha de assumir completamente aquilo que são as fragilidades da humanidade. E, portanto, não só lhes veio mostrar Deus, ou nos veio mostrar Deus, uma expressão ainda do Papa Bento XVI, o narrador de Deus. Jesus é o narrador de Deus, portanto, veio-nos narrar Deus, mas veio-nos também mostrar a ternura de Deus que nunca nos abandona. E se nunca nos abandona, então tem, por força, que abraçar as nossas raivas, os nossos ódios, as nossas violências, as nossas mentiras. Tem de abraçar. E como é que pode abraçar se não os absorver? E para os absorver tem de facto que sofrer aquela paixão. Porque nós somos assim. Nós somos violentos, somos assassinos, somos maliciosos, somos maldosos, somos raivosos.
somos ciumentos, somos invejosos e por isso não poderíamos proceder de outra maneira. Nem ele podia passar ao lado desta realidade. Quer isto dizer que a proposta de um novo reino, do reino de Deus, não seria impossível de se fazer só pela pregação, pelos milagres, pelas parábolas. Ela inclui e precisa desse percurso da paixão e morte e ressurreição. Precisa do contacto desse Jesus, que é o Verbo de Deus feito homem. Precisa do contacto dele, contacto verdadeiro, físico mesmo, físico, psicológico, psicobiológico, dele com a nossa humanidade. E, portanto, ele tem que... faz nesse percurso de morte. Faz nesse percurso de morte que, todavia, pronto, aquilo que ele pregou já é isso, não é? Ele já pregou coisas deste teor. De facto, um Deus que ama verdadeiramente até ao fim e ao fundo, não pode, num certo momento, desistir de continuar a amar até ao fundo desta humanidade. Se for preciso amar até ao fundo desta humanidade e sofrer a morte provocada por esta humanidade maliciosa e ciumenta e invejosa e violenta, é evidente que ele o fará e faz. É um percurso lógico e linear. Falando precisamente neste livro do Papa Bento XVI, que há pouco Sr. António Couto referiu, Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até à ressurreição, o Papa Bento XVI refere-se ao que celebramos neste domingo de Ramos, a entrada em Jerusalém, como a subida para o amor até ao fim, que é o verdadeiro monte de Deus, esse amor até ao fim. De certo modo, era isso que eu estava a dizer. Portanto, ele não pode ir até um certo ponto e dizer agora volto para trás, não é? Portanto, quem diz uma palavra que é uma palavra verdadeira, como sempre foi a de Jesus, ele nunca esteve a dizer, bom, pode ser assim, mas talvez não possa. Ele sempre disse a verdade, porque ele é a verdade, então tem de assumir, de facto, isso que é o negativo, a negatividade, toda a negatividade que ele absorve na sua pessoa. E por isso mesmo, de facto, isso pode ser uma subida, o tal monte, não é? Sei lá, só para termos uma ideia, quem sobe de Jerusalém, que é a última etapa antes quem sobe de Jericó, que é a última etapa antes de subir para Jerusalém, uns 26, 27 quilómetros. Para ir de Jericó a Jerusalém, em termos físicos, são 1.100 metros de altitude. Sobe 1.100 metros, sem se aperceberem, não é? Sem quase se aperceber, mas sobe 1.100 metros. Em 26, 27 km são 1.100 metros de subida. Mas não é óbvio que não é esse monte físico que tem que subir. É essa montanha da dor, do sofrimento, de reconhecer claramente em cada um de nós as nossas malícias, que vêm de muito longe e que continuam e que ainda vão continuar, mas que todavia já se sentem abraçadas e dissolvidas pelo amor, que é a única maneira de vencer estas nossas maneiras negativas de viver. Mensagens e conteúdos que estão presentes, por certo, nos 3 textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo, e Sr. António Couto, fixemos-nos aí, nesses 3 textos, para os analisar. Desde logo, a primeira leitura é uma parte do capítulo 50 do livro de Isaías. E que servo é este que se fala aqui nesta leitura de Isaías? Nós estamos perante aquilo que se chama o terceiro canto do servo de Yahvé. Todos os cantos são belos e maravilhosos e de certo modo, também deixam-nos um bocadinho despistados ao condatarmos diretamente com essa figura, porque sai fora da nossa lógica. Nós estamos à espera sempre de figuras de sucesso, imponentes e que triunfem facilmente. O servo vem por baixo, vem pela humilhação. Todavia, é uma figura completamente aberta a Deus. E de certo modo, se tem alguma existência, é uma existência que recebe de Deus. Ele é um discípulo, que tudo recebe de Deus. É Deus que lhe abre os ouvidos. Portanto, nem é ele sequer que ouve, é Deus que o faz ouvir. É Deus que o faz falar. E aí está, então, um servo que o texto define como uma raiz que brota de uma terra árida, brota da aridez, e logo para dizer que esse servo não é produção da nossa quinta, do nosso campo, porque se brota de uma terra árida, a terra árida não faz brotar nada. Portanto, essa é uma plantação de Deus no nosso mundo, um servo que, outra vez, como Jesus, que nós descarregamos sobre ele as nossas raivas, porque ele era fraco, não é? Fraco, enfraquecido, não é? É enfraquecido, mas fortalecido, porque tudo recebe de Deus. E o que vejo nesse servo, gosto de ver, é uma imagem semelhante àqueles ninhos onde as crias dos pássaros estão com os bicos completamente escancarados, quando a mãe vem com o alimento para lhes dar e eles abrem os bicos, a impressão que os abrem é até ao estômago. Abrem aquilo de tal maneira para não haver hipótese de falhar. Esse servo é o que tem os ouvidos abertos, escancarados até ao coração, completamente. Portanto, tudo recebe, tudo que vem de Deus, e só de Deus.
E, por outro lado ainda, digamos que ele tem o coração também de tal modo sintonizado, o que chama o Papa, por exemplo, aquela expressão bela que ele usa várias vezes, um coração que vê, um coração de tal modo escancarado que, não só recebendo toda a mensagem de Deus, sendo como é um discípulo, ainda tem a missão de levar uma palavra de conforto aos enfraquecidos. E para levar uma palavra de conforto aos enfraquecidos, como o texto diz, ele só pode estar ao nível deles. Se não estiver ao nível deles, não comunga as dores deles nem as fraquezas deles. Só alguém que conhece as fraquezas humanas pode levar às fraquezas humanas qualquer palavra de conforto. Quem está por cima das fraquezas humanas, quem não sabe o que são as fraquezas humanas, pode dizer qualquer coisa interessante, mas é sempre de cima. Isso é desafiante para os tempos em que vivemos, onde se reclama tanta ajuda a quem precisa. Nós podemos pensar por vezes que isto pode vir tudo de cima e ser mágico. E cai aqui uma bolsa com não sei quantos milhares de milhões de euros e que resolve o problema. De facto, eu penso que é descendo ao nível das pessoas, vivendo como vivem as pessoas, a esse mesmo nível, é desde aí que nós podemos ajudar integralmente as pessoas. É curioso que esse servo não vem de cima, não é alguém que vive no luxo e que vem levar uma palavra de conforto aos pobres, é um enfraquecido, mas fortalecido com a fraqueza ou com a força de Deus, como queiramos, que desce ao nível dos enfraquecidos para lhes levar uma palavra de conforto. E ainda, por outro lado, se quiser, nesse texto que eu acho muito belo, e acho que esta imagem de discípulo é muito interessante para depois vermos também Jesus, porque essa figura é claramente igual à de Jesus, e aí estão as Escrituras como se cruzam, são os links, não é? Nós diríamos os links que a Escritura abre para outras páginas. Quem lê a paixão de Jesus a atravessar e a sofrer o que sofre pelo meio de nós e lê a figura desse servo, verá uma e a mesma coisa. O texto ainda diz que esse Jesus, esse servo, tornou o rosto duro como pedra, não porque seja insensível, nem porque seja impassível, não é por isso, mas é um homem que toma decisões, e isso também é importante. Este texto servo diz que é citado depois acerca de Jesus. Lucas 9:51 diz que Jesus, o tal Jesus, tornou o seu rosto duro como pedra na direção de Jerusalém, a tal subida para Jerusalém. Duro como pedra, não no sentido de ser insensível, como disse, e impassível, mas no sentido de ter tomado uma decisão da qual não pode voltar atrás. Porque endureceu o rosto naquela direção e, sendo como pedra, endureceu como pedra, já não pode fazer meia volta, não é? Não pode fazer meia volta. E sabe que não ficará desiludido. E sabe que não fica desiludido exatamente porque se recebe completamente de Deus, é Deus que lhe abre os ouvidos, Deus que o faz falar, Deus que o faz viver, por detrás dele está Deus, claramente. Quer do servo, quer de Jesus. A vida do servo não é vida própria, é uma vida recebida, não tem luz própria. E é sobre Jesus que nos fala a segunda leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, onde, enfim, se evoca essa obediência até à morte e morte de cruz de Jesus Cristo. É mesmo, de certo modo, é agora esse verbo de Deus, que sendo Deus e sem deixar nunca de o ser, permanecendo Deus, fez também homem, isto é, desceu ao nosso nível, fez-se homem como nós, e sendo homem como nós, ainda assumiu a condição de servo, ou seja, de escravo. Portanto, desceu até ao mais fundo da humana fraqueza. É por isso mesmo que ele pode curar desde o fundo a nossa humana debilidade, a nossa humana fraqueza. É sempre necessário. Eu digo muitas vezes que Deus usou um remédio homeopático. Portanto, cura a nossa fraqueza com outras fraquezas. E esse Jesus débil, aparentemente sem força, porque de facto ele não usa espadas, não tem exércitos, não tem dinheiro, nem casa tem, não tem onde reclinar a cabeça. É um Jesus que desce ao nosso nível, mas ao nível da máxima pobreza que há entre nós. É esse Jesus que pode conhecer melhor as nossas debilidades, que as pode atravessar melhor, que as pode absorver melhor e que as pode abraçar melhor. E de facto este texto de São Paulo é absolutamente fabuloso, não é? Permanecendo Deus, desce também ao nível da humanidade, e descendo ao nível da humanidade ainda se faz escravo. Ainda se faz escravo. E foi a esse Jesus, a esse Jesus que Deus exaltou, diz o texto, dando-lhe um nome. Portanto, ele nem sequer conquista nome nenhum. Nós vivemos às vezes para ganhar um nome, e o nosso nome é importante. Por isso há a rua do seu fulano tal, ou a praça do seu fulano tal, coisas desse género, não é? São as pessoas ilustres da nossa sociedade que ficam gravadas de forma lapidar nas ruas e nas praças. Esse Jesus nem sequer se dá o nome, é Deus que lhe dá o nome. E que nome é que Deus lhe dá? Nós estaríamos à espera, porque é o nome diante do qual se ajoelham todos, o céu, a terra e as regiões inferiores. Todos se ajoelham. Estaríamos à espera que fosse o nome de Deus. Mas não é, é o nome de Jesus.
Isto é, aí está um Deus que se faz homem como nós, que é o próprio reino de Deus no meio de nós, esse auto-Basileia, como dizia Orígenes. É esse Jesus que narra muito, é o narrador de Deus e o tradutor de Deus no meio de nós, que nos explica, que nos põe em pequeninos, em miudinhos, esse Deus maravilhoso que ele serve e que o apoia. Nesta análise que fazemos aos textos que são proclamados nas Eucaristias deste domingo, o Domingo de Ramos, o terceiro texto é o Evangelho, um longo texto que é uma narrativa da paixão de Cristo. Esta é uma narrativa, não será por certo, mas deixe-me utilizar a expressão, uma narrativa jornalística? Com certeza que não, mas é uma narrativa da humanidade. É uma narrativa da humanidade, de certo modo é a grande narrativa da humanidade, que é apenas a última fase da narrativa que vem lá de trás, desde Gênesis 2, 3. Vem desde aí esta narrativa da humanidade, que de certo modo vai... Isto é um relato, não é? Uma narrativa é um relato. Este relato longo da humanidade, que vai acabar daqui a pouco, quando surgir o anúncio da vitória. Isto é como um relato, de facto. É um relato, e como sabemos, numa batalha, como num jogo de futebol, há o relato da batalha. A batalha está a decorrer, assim, daquela maneira, e este está a ganhar, o outro está, todavia, a recuperar terreno. Também é a mesma coisa no jogo de futebol. Faz o relato, mas a notícia vem no fim. E a notícia, como se sabe, é o resultado, não é? É o resultado da guerra. Afinal, quem é que venceu esta guerra? E o que se passa aqui é uma guerra. O que está aí encenado é uma guerra. Porquê? Quem venceu esta... É uma guerra entre o amor de Deus e a nossa violência, e a nossa estupidez, que nem por isso acolhe, quer acolher o amor de Deus. Tudo somado... É esta guerra. Tudo somado, o que se nos vai dizer é que Deus vai vencer essa guerra. Isto é, Deus vence não combatendo, não é? É preciso notar que se Deus combatesse, se pudesse combater connosco, contra nós, aumentava a violência. Portanto, Deus não combate com as nossas armas. Felizmente, não combate com mais violência, não combate com mais aldrabices, mais mentiras, não combate com armas. Deus combate com o amor. A única arma que Deus tem é o amor. E, portanto, Ele está fora desta guerra nesse sentido, em que não vai combater com as armas que nós usamos. Vem com outras armas, que é a arma do amor, a única arma que Ele usa. Mas é com o amor que Ele nos vai vencer. Então, isto de facto é uma guerra. E o resultado final é... que vem depois, o anjo a dizer, não está aqui, ele ressuscitou. É o triunfo da vida verdadeira sobre a morte. E note que a Bíblia não se cansa de dizer que nós caminhamos da morte para a vida. E o que é que faz passar da morte para a vida, diz São João na sua primeira carta. O que faz passar da morte para a vida é o amor. Nós sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os nossos irmãos. Portanto, passamos da morte para a vida. Portanto, aí está. A vida é essa vitória que surge. E cuja chave é o amor. Em primeiro lugar, o amor de Deus. Em segundo lugar, esse amor que nós podemos apoderar-nos dessa chave e perceber que essa é que é a chave verdadeira da nossa vida. E, de facto, é evidente que se nós percebêssemos que o amor é a chave da nossa história e da nossa vida, se nós percebêssemos, se a Igreja percebesse, e convém que a Igreja perceba, em primeiro lugar, esse mecanismo da chave do amor, então já percebe que a Igreja seria mansa, seria jovem, seria... límpida, seria bela, tão bela, tão bela, tão bela, que toda a gente quereria entrar nela. Entende? É para aí que nós temos que caminhar. Como, de certo modo, esse Jesus. É tal a sua transparência e a transparência do amor. Se Deus é o amor, se o Pai é o amor fontal, Ele é a transparência desse amor fontal, que por onde passa, nós agora damos cabo dele. E vamos dando cabo dele muitas vezes. Todavia, esse amor acaba por vencer as nossas raivas e as dissolver no abraço do amor. A Igreja não estará, então, a ser uma fiel herdeira desse mandato que Jesus lhe confiou? Penso que a Igreja tem, em primeiro lugar, que perceber que tem de ser assim, que tem que ter esse retrato, ou se quiser esse estilo. Um estilo jovem, ousado, feliz, próximo, dedicado completamente e aberto completamente, ser um átrio imenso de fraternidade, de tal modo que seja uma transparência dessa beleza, desse amor de Deus. No dia em que o for, seguramente que há de haver mais gente a querer entrar dentro da Igreja. E não tenho qualquer dúvida. A mesma coisa, quem vê passar esse Jesus, é por isso que os evangelhos colocam sistematicamente as multidões atrás de Jesus. Não é por nada.
há poucos a espiar, poucos. São poucos os que espiam, que querem saber o que se passa no mau sentido. Há poucos a espiar. A multidão vai porque há nessa figura alguma coisa de extraordinariamente novo. E é esse extraordinariamente novo que nós temos de viver e que temos de fazer passar. Muitas vezes isso, de facto, não acontece. E nesta narrativa também há um momento em que o próprio Cristo diz, se é possível, passe de mim este cálice. Foi um momento de fraqueza? É um momento em que a humanidade de Jesus, isso é mais ou menos a heresia, digamos, fala-se de heresia de monotelismo, que é uma única vontade na pessoa de Jesus. A única vontade que seria uma vontade humana igual à vontade divina. Mas não é. Portanto, ele tem duas vontades. Tem a vontade divina e tem a vontade humana. Digamos, humanamente, face àquilo que se antevê, que é uma morte trágica, digamos, a morte mais trágica que possa existir, difícil de imaginar. Nós, mesmo assim, imaginando, não conseguimos imaginar o que seja a morte de um crucificado, exposto na cruz desde as 9 da manhã até às 3 da tarde, enquanto vai perdendo o sangue e todas as energias, pouco a pouco, uma morte dolorosíssima, em que chega à máxima debilidade e depois a pessoa se apaga, não é? Mas para chegar aí, imagina-se esse trajeto imenso. Então, o que eu queria dizer é que todo esse trajeto para essa morte, de certo modo, nos faz entender esse apagar-se, não é? da nossa vida. E não é fácil que alguém, humanamente falando, face a uma morte dessa natureza, se vá a rir-se para uma morte dessas. Portanto, Jesus como homem, e homem como nós, tanto que assumiu a nossa humanidade na sua radicalidade, face a essa morte, tenha de sentir que, de facto, essa morte, se é possível, passe de mim, não é? Como homem. Mas, todavia, o que está aí no drama de Jesus, na pessoa de Jesus, ele tem duas vontades. Tem a vontade divina, que é igual à do Pai e à do Espírito, e a vontade humana. E ele sabe submeter a sua vontade humana à sua, e do Pai e do Espírito, vontade divina. Aí é que está. E essa é que acaba por prevalecer. Onde nós, que também sabemos qual é a vontade de Deus, mas não a queremos seguir. Onde nós fracassamos, ele faz essa sinergia da sua vontade humana com a sua, e do Pai e do Espírito, vontade divina. Aí está toda a grandeza de Jesus. Uma grandeza sobre a qual continuaremos a falar desde 8 dias. Sr. António Couto, muito obrigado por estar connosco. De 2 a 8 dias estaremos aqui novamente para continuar esta análise aos textos da Bíblia, nomeadamente no que se referem à paixão, morte e ressurreição de Cristo. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.